Em Gênesis capítulo 16, do versículo 1 ao 4, diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Um outro problema que vemos aí também nesse texto que nós lemos é que quando Agar ela se viu grávida, ela começa a desprezar ali a sua senhora, a sua patroa, Sara. Ela viu que tinha concebido, estava grávida, estava trazendo ali no seu ventre um filho de Abraão, do patriarca Abraão. E ela então começa a desprezar a Sara. Quando Agar recebe a bênção de ser mãe do filho de Abraão, queridos, ela começa a se sentir mais importante do que a própria Sara. E aí ela começa a desprezar Sara. Olha o que diz aí no versículo 4, Gênesis 16, versículo 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Sara foi desprezada por Agar. E sabemos que todos nós temos um pouco de Agar em nossas naturezas. O homem, ele já nasce no pecado. Por isso que nós temos que vigiar. Por isso que Jesus diz lá em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por isso temos que vigiar. Porque todos têm um pouco de Agar dentro de si, meu irmão. Temos que vigiar, meu irmão, para que esse sentimento que houve ali em Agar não venha florescer em cada um de nós. Nós temos que vigiar. Quantas pessoas, ao serem contempladas muitas vezes com um cargo ou com uma situação financeira melhor, né? Essas pessoas às vezes começam a se julgar e a desprezar as outras pessoas. Começam a se achar melhores, né? Com quantas pessoas acontecem isso, queridos? Por causa de um cargo ou uma situação financeira que melhora, começa a menosprezar os outros, a desprezar as outras pessoas. Você tem visto isto acontecer com alguém durante a sua vida? Você já tem presenciado isso? É comum isso. Não é difícil. Infelizmente, isso também acontece com alguns servos, com algumas servas de Deus. Infelizmente. Alguns, quando recebem uma bênção de Deus, que já buscavam há tanto tempo, a primeira coisa às vezes que faz, sabe o que é? É desprezar a igreja e desprezar a obra de Deus. Buscou por tanto tempo aquela bênção, e quando Deus resolve abençoar aquela pessoa, a primeira coisa que ela vai fazer é desprezar a obra de Deus e desprezar a igreja. Infelizmente, nós sabemos que as pessoas às vezes agem assim. Que você não seja assim, que você seja diferente, porque essa é a proposta de Deus. Que sejamos diferentes, que não nos igualemos às atitudes que o mundo tem, que as pessoas no mundo têm, meu irmão. Antes da bênção chegar, muitas pessoas às vezes não perdiam ali um culto na igreja. Antes da bênção chegar, muitos irmãozinhos ali, como diz aí ditado no mundo, era pau para toda obra. Não media esforços, estava sempre envolvido ali na obra do Senhor. Podia contar com aquele irmãozinho para tudo. Mas quando a bênção chegou, agora não tem mais tempo para ir à igreja. Não tem mais tempo para fazer a obra de Deus. Não tem mais tempo para nada concernente ao reino de Deus. Mas tem tempo para o mundo. Ele pode estar tarefado de trabalho o que for. Mas para o mundo ele sempre vai ter tempo. Para as coisas do mundo sempre tem tempo. E começa então a desprezar a igreja, desprezar a obra de Deus, desprezar o próprio Deus.
Isso foi o que aconteceu ali com Agar. Quando ela recebe a bênção, ela, ao invés de agradecer a Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Sara, por aquela bênção que ela tinha recebido ali de ser mãe do filho de Abraão, ela começa a desprezar Sara, e eu acredito que ela desprezou até as amizades que ela tinha também, algumas. Sabe qual é o resultado disso, meu irmão? Humilhação e deserto. É isso aí. O resultado de você ser uma pessoa ingrata e desprezar aquilo que Deus fez e faz na sua vida, aquilo que as pessoas fizeram por você, o resultado disso é humilhação e deserto, meu irmão. Estou falando aqui do deserto literal, não, de você ir para um lugar sem água. Estou falando do deserto espiritual. Você ficar num deserto espiritual, um lugar de dor, sofrimento, aflição, angústia. Queridos, a ingratidão e o desprezo pelas coisas de Deus, principalmente, só nos leva a isto: humilhação e deserto. Quando Agar começou a desprezar a Sara ali, a sua patroa, a sua senhora, a pessoa que lhe estendeu a mão, ela foi humilhada e foi parar aonde? Foi parar no deserto. Quando ela começa a desprezar Sara, olha o resultado. Sara a humilhou. Eu não entendo aqui essa humilhação que Sara fez na vida de Agar de uma forma de querer diminuí-la, de querer se sentir superior, de querer dizer que ela não é. Não é nesse sentido. Sara a humilhou querendo colocar ela no lugar dela. Você é uma serva. Nós estamos lhe concedendo aqui um privilégio de você se tornar a mãe do filho de Abraão, do seu patrão. Você deveria estar grata, agradecida, mas no entanto você agora começa a se achar mais importante do que eu, mais importante do que todos. Nesse sentido que eu entendo que Sara a humilhou, tentando colocá-la no seu devido lugar, quem ela era de fato. E aí quando Agar começa a desprezar Sara, a Bíblia vai dizer que Sara a humilhou. E ela se vê humilhada e ela foge e vai lá para o deserto. Por quê? Porque ela se exaltou, ela estava exaltada, se achando mais importante. E quando nós nos exaltamos e começamos a desprezar principalmente as coisas de Deus, nós vamos ser humilhados e vamos parar no deserto também. Olha aí o que aconteceu com Agar depois de desprezar a Sara, a sua senhora. Gênesis 16, versículo 5. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu então Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sara humilhou-a e ela fugiu de sua presença. No versículo 7 vai dizer assim: tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob as tuas mãos. Queridos, Agar, ela foi humilhada, foi parar no deserto e fugia da presença de Sara. Isto acontece com aquele que sempre enche o seu coração de soberba, meu. Aquele que se ensoberbece, está soberbo, né? Começa a desprezar as outras pessoas, começa a desprezar as coisas de Deus, porque está cheio de soberba. E o que acontece com o soberbo? Ele vai cavar a sua própria ruína. Agar se ensoberbeceu, ela começa a desprezar Sara e ela cava a sua própria ruína. Onde é que ela vai parar? Uma fugitiva que está lá no deserto. Deserto é lugar de alguém morar? Deserto é lugar de alguém sobreviver? Não. É lugar de destruição, de morte. Não permita que seu coração se torne soberbo.
Não permita que, por mais elevada a situação que Deus te colocou, você venha desprezar alguém e principalmente a obra de Deus. Provérbios 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Olha só, a soberba ela precede a ruína. Então, antes da ruína vem a soberba no coração do homem. Por isso que ele vai à ruína, porque a soberba ela vai preceder a ruína. A altivez do espírito ela vai preceder a queda. Já em Provérbios 15, versículo 33, parte B, a segunda parte do versículo vai dizer: a humildade precede a honra. Você quer ser honrado por Deus, você quer ter honra diante de Deus, seja primeiramente humilde, porque a humildade precede a honra. Provérbios 15, 33, parte B vai dizer isso aí. Faltou humildade ali em Agar. Como pode estar faltando humildade em muitos irmãos, em muitos cristãos? Humildade de reconhecermos que o que somos e o que temos, meu irmão, hoje é porque existe um Deus que sempre nos proporcionou tudo isto. E aquele que permanecer firme em Deus, Deus vai sempre proporcionar bênçãos sobre a sua vida. Então que não falte nunca humildade em seu coração, como faltou ali no coração de Agar. Quando deixou de haver humildade no coração de Agar e ela se ensoberbeceu, ela ficou soberba, se achando melhor que as outras pessoas, a ponto de desprezar as outras pessoas, desprezar sua senhora, aquela pessoa que lhe estendeu a mão, a ponto de desprezar muitas vezes, talvez esteja acontecendo isso com você, de desprezar a obra de Deus, de desprezar ir ao culto na casa do Senhor. Meu irmão, quando isso acontecer, é a nossa destruição. A soberba precede a ruína. A ruína está adiante, a ruína está à frente. Mas tome a atitude correta. Volte atrás, reconheça o seu erro e se posicione diante de Deus como Ele quer que você venha se posicionar. Não seja uma Agar na sua vida não, meu irmão. Não despreze as outras pessoas e nem despreze o que Deus tem feito na sua vida. Seja uma pessoa sempre grata. Encha o seu coração de gratidão. Tenha sempre gratidão. Seja sempre uma pessoa grata e humilde diante de todos e principalmente diante de Deus. Há um ditado que diz assim no mundo: se você quer conhecer uma pessoa, então dê poder para ela. Não é isso mesmo? Você quer conhecer alguém? Dê poder para ela. Agar começou a se achar importante, começou a se achar melhor que as outras pessoas. Como eu disse, acho que ela começou a desprezar também, não só a sua senhora, mas ela começou a desprezar algumas amizades que ela tinha. As pessoas soberbas começam a desprezar tudo e a todos. Esse é o problema. Que infelizmente muitos vão agir assim também. Estão agindo assim. Muitos agem dessa forma, mesmo sendo servos e servas de Deus. Querido, se Deus melhorou a sua vida, com certeza não foi para você se ensoberbecer. Não foi para você menosprezar e desprezar as outras pessoas. Nem tampouco desprezar a obra de Deus na sua vida. O que é que Deus espera de nós, meu irmão? Sejamos servos, obedientes à sua palavra. Deus espera que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve no seu Filho, Jesus. Filipenses 2, versículo 5, vai dizer: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Filipenses 2, versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Você tem dentro de você, no seu coração, o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus? Por exemplo, Jesus não humilhava ninguém. Ou você já ouviu dizer que Jesus humilhava alguém? Jesus humilhava alguém? Jesus tratava alguém com desprezo, com indiferença? Jesus guardava dentro de si ódio, rancor, mágoa pelas pessoas? Que tenhamos o mesmo sentimento que havia no Filho de Deus.